O Dior começa dizendo: "Oi linda, qual o seu nome?" Ela pergunta o quê? Ele fala que está perguntando o nome dela e fala que ela é muito linda. Ela diz que o nome dela é Jocelyn. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Las Vegas. Ele fala que está procurando um lugar e pergunta se ele pode usar o GPS pelo telefone dela e fala que o telefone dele descarregou. Ela pergunta qual o lugar que ele está procurando, ele fala o nome do restaurante e fala que está tentando economizar uma grana. Ele fala que na verdade pode ser qualquer lugar desde que não seja muito caro, e ela diz que o McDonald's é próximo dali. E ele pergunta McDonald's e pergunta se ela gosta do McDonald's, mas ela fala que não. Ela pergunta se serve o McDonald's, mas ele fala que se ele parece o tipo de pessoa que gosta de McDonald's. E depois que ela diz que sim, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ele pergunta que tipo de restaurante que ela gosta e depois que ela cita ali alguns pra ele. Ele pergunta se são restaurantes caros e ela fala que sim. Ele pergunta se ele pode levá-la pra jantar e ela pergunta se ele pode pagar por isso. Ele diz que ela está falando como se ele não pudesse pagar e ela fala que dá pra ver que ele tem um orçamento limitado. Ele fala que não tem um orçamento limitado, mas que ele também não gosta de sair desperdiçando o dinheiro dele. Ela diz que também é preciso viver a vida. Ele fala que vive, mas que não sai desperdiçando o dinheiro dele assim. Ele fala que ele também precisa economizar e pergunta se ela entende e ela fala que sim. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela e já ela pergunta se toda essa conversa só foi para pegar o número dela. Ele fala que não foi e que ele realmente está procurando um restaurante. Ela pergunta se ele vai levá-la no restaurante, ele pergunta se ela acha que ele deveria e ela fala que sim. E depois que ele pergunta por quê, ela fala porque ele está olhando para ela. Mas ela fala que não sabe se ele poderia lidar com ela. Ele pergunta por que não e fala que com certeza ele poderia. Ela pergunta se ele acha isso e fala que ela não vai em McDonald's. Ele fala que ele também não gosta de McDonald's, mas cita um outro restaurante também barato. Ela fala que não curte e que não gosta desses restaurantes baratos. Ele fala que talvez ela tenha razão e que isso não vai dar certo. Ele fala, caramba, ela gosta mesmo de restaurante caro. E fala que ele só quer ver se ela vai voltar depois de ver o carro dele. E quando ela se aproxima do carro, ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro e pergunta se ele pode ajudar. Ela diz que ele estava agindo como se fosse pobre. Ele pergunta por que ela acha isso e já ela pergunta se ele tem um carro como esse e não pode levá-la em um restaurante bom. Ele fala que ele pode, mas pergunta por que ele faria isso. Ela pergunta se ele quer dar uma volta e ele pergunta para onde. Ela fala que eles estão em Miami e que eles podem ir para qualquer lugar. Ele pergunta se eles podem ir para qualquer lugar e fala que não sabe e pergunta por que ela agiu daquela maneira. Ela pergunta agindo como, ele fala que se fazendo de difícil e querendo ir em restaurantes caros. E em seguida pergunta se ela tem algum problema contra o McDonald's. Ela fala que não curte o McDonald's e que ela não sabia que ele tinha um carro como esse. Ele pergunta se o carro dele fez ela mudar de perspectiva, mas ela diz que não é apenas o carro dele e fala que ele também é uma gracinha. Ele pergunta se ele não era uma gracinha no começo e depois que ela diz que sim, ele fala que não é o que pareceu. E fala que ela não demonstrou muito interesse e que estava se fazendo de difícil. Ela fala que não diria isso, mas ele fala que foi isso. Ela fala que não está se fazendo de difícil e ele pede para ela esperar e fala que ele vai sair. Ela fala que seria melhor se ela sentasse no banco do passageiro. Ele pergunta se ela acha isso, mas diz que ele vai sair. Ele fala que isso não vai rolar e pergunta se ela quer entrar. E depois que ela diz que sim, ele fala que isso não vai acontecer. E ela pergunta o que e fala que não entendeu. Ele fala que ela não vai entrar no carro dele depois de ter agido assim. Ela pergunta agindo como, ele fala daquela maneira, pedindo pra ir em restaurantes caros, se fazendo de difícil. Ela fala que não estava se fazendo de difícil, mas ela não gosta de McDonald's. Ele fala que ele também precisa economizar e ela diz que se ele realmente quer economizar, não deveria
gostaria de ter um carro como esse. Ele pergunta por que não e ela fala porque com certeza gasta muito. Ele fala que esse é o brinquedo dele, que ele gosta desse tipo de carro e que ele também tem outros. Ela pergunta se esse carro não é alugado, mas ele fala que não é. Ele fala que também tem outros carros e que ele pode mostrar a foto pra ela. Ela pergunta se é verdade, ele fala que é. E fala também que ele tem muitos outros brinquedos como esse. Ele fala que ele gosta desse tipo de coisa e que ele gosta de gastar o dinheiro dele com as coisas que ele gosta. Ela pergunta se ele vai levá-la no restaurante, ele fala que vai entrar e diz que está cansado de ficar em pé. Ela pergunta se ela pode ir para o outro lado, mas ele fala que ainda não. E mais uma vez ele fala que ainda não e pergunta se ela já esteve em um carro como esse e ela fala que não. Ele acelera o carro e pergunta se ela gosta e ela fala que gosta muito. E assim do nada ele pergunta: "Você é interesseira?" E ela pergunta o que ele disse e fala que é claro que ela não é interesseira. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem certeza. Ele fala que tudo bem e diz pra ela entrar. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele pergunta o que ela está fazendo e fala que ela pode entrar. Ele pergunta por que ela está rindo e fala que ela pode entrar. Ela pede para ele parar de brincar com ela. Ele fala que ela pode entrar e já ela diz que está tentando abrir a porta. O Nair pergunta como ela vai e qual o nome dela. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que é Serena. Ele se apresenta e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ela diz que ela é dali mesmo e ele fala que não ouviu, então ela fala que ela é dali. Ele fala que ele veio de Ohio e que acabou de se mudar para ali. Ele fala que a viu andando sozinha e resolveu se aproximar e pergunta se ela tem Instagram. E depois que ela fala que não tem, ele pergunta se ela tem alguma rede social. Ela fala que não tem, ele diz que pode ser o número dela, e fala que assim eles vão poder se conectar. Ela diz que não vai dar o número pra ele e ele fala que assim eles podem se conectar depois. Ele fala que é sempre bom fazer uma nova amizade, mas ela fala que não. Ele pergunta por que não e ela fala que não gosta de interagir assim com as pessoas. Ele fala que entende e deseja um bom dia pra ela. Ele fala que já que é isso que ela quer, ele respeita isso. Mas fala que ele quer ver se a opinião dela vai mudar depois de ver a Lamborghini. Ele fala que ele a achou muito bonita e diz que ele não vai mentir sobre isso. E em seguida ele diz: "Uau, agora ela está voltando." E fala que nós vamos descobrir o que ela tem para dizer. Ela pergunta se o carro é dele, ele fala que sim e pergunta e aí. Ela fala que gostou muito do carro dele, ele fala que ele também gosta muito e foi por isso que ele comprou. Ela fala que gostou muito dessa cor, ele fala que ele também gosta muito. Ela pergunta se ela pode entrar para ver o carro, mas ele fala que dá para ver dali. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar e ela diz porque ela quer ver o carro. Ele fala que ela já está vendo dali, mas ela diz que ela gostaria de entrar. Ele pergunta entrar pra quê e fala que ele é um estranho e pergunta se não é isso. Ela fala que não entendeu e ele fala que ele é um estranho. Ela fala que é verdade, ele pergunta então por que ela quer entrar no carro dele. Ela fala que gostou do carro dele e que ela gostaria de entrar. Ele pede pra ela escutar e fala que ele não gosta de estranhos no carro dele. E fala que ainda há pouco ela não demonstrou nenhum interesse em fazer amizade com ele. Ela diz que ele não vai se arrepender e ele pergunta como assim. Ela diz que se ela entrar ele vai descobrir. Ele pergunta descobrir o quê e fala que ela nem sequer queria fazer amizade com ele. Ela fala que é verdade, mas que ela percebeu que eles podem mudar isso. Ele fala que ele gostaria de saber por que o humor dela mudou completamente. Ela diz que ela realmente gostou do carro dele e que ela gostaria de entrar. Ele pergunta se é só por conta do carro dele que ela está ali falando com ele. E pergunta por que ele a deixaria entrar e fala que ela não está passando uma boa impressão. Ela diz que gostou do carro dele, mas que ele também parece ser alguém legal. Ele fala que está parecendo que ela só quer entrar por conta do carro dele e fala que foi isso que pareceu. Ele fala que tentou falar com ela no começo, mas que ela não quis dar o número pra ele, mas ela fala que pode dar o número pra ele agora. Ele fala que está tentando entender porque só agora ela está demonstrando interesse. Ela pede pra ele não levar para o lado pessoal e fala que não quis dar o número pra ele porque ela usa o telefone dela só pra trabalho. E ele pergunta se agora essa é a desculpa. Ele pergunta se ela é solteira e depois que ela diz que sim, ele fala que vai sair.
Ele pergunta qual o plano dela para hoje e ela diz que não tem nenhum. Ele pergunta se ela só estava dando uma caminhada e ela diz que sim. Ele fala que entendeu e pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que já há alguns anos. Ele pergunta se já há uns 3 anos e ela fala que há 4 anos. Ele pergunta se ela tem filhos e ela fala que tem um bebê. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que ela tem 1 ano e meio. Ele diz que ela está solteira há 4 anos e pergunta como isso aconteceu e ela fala que foi um acidente. Ele pergunta se foi um acidente e se o nome disso agora é acidente. Ela diz que não foi planejado e ele pergunta se o pai é presente. E ela diz que sim e fala que ele também ajuda muito. Ele fala que as unhas dela estão muito bonitas e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que gostou das tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela fala que tem 12. E ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e em seguida convida para entrar. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que ela costumava ser dançarina, mas que agora está ficando mais em casa. E depois que ela conta pra ele que ela tem o objetivo de comprar uma casa própria, ele pergunta como ela vai fazer isso sendo que ela não está trabalhando. E ela conta pra ele que ela tem um sugar daddy, que resumindo é um coroa endinheirado. Ele pergunta se ela tem um sugar daddy e ela diz que sim. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que precisa de alguém que a dê um suporte financeiro e que cuide dela. Ele fala que então ela precisa de um suporte e pergunta que tipo de suporte. Ela diz que é alguém que vai estar do lado dela, cuidando dela e dando suporte financeiro. Ele pergunta o que ela vai fazer para merecer tudo isso e ela diz que nada. Ele pergunta por que alguém faria isso e ela diz que tem que ser alguém que goste dela. Ele fala que entendeu e diz que ela acabou de dizer que não tinha planos. E pergunta se não foi isso e ela fala que não tem planos. Ele fala que eles poderiam dar uma volta e quem sabe buscar comida. E depois que ela diz que pode ser, ele pede para ela sair e fala que ele quer ver uma coisa. Ele pede para ela dar uma volta e em seguida deseja um ótimo dia para ela.